Alexandre, houve uma morte aí que está chamando a atenção do doleiro Antônio Cláudio Albernaz Cordeiro, foi encontrado morto em Porto Alegre, era investigado pela Lava Jato. O que tem que ser considerado aí nessa investigação? Pois é, a polícia acha que foi suicídio, como também achou que foi suicídio um corpo que apareceu boiando no Lago Paranoá aqui em Brasília e que estava envolvido num escândalo no governo do Rio Grande do Sul, né? A polícia ainda não sabe exatamente por que Celso Daniel foi morto a tiros, porque a vereadora Marielle foi morta a tiros, porque o Toninho do PT foi morto a tiros em Campinas, porque o vice-prefeito de Ourolândia, na Bahia, que havia denunciado corrupção na Petrobras, foi morto com 9 tiros, porque a geógrafa Priscila de Góes Pereira, que denunciou corrupção na despoluição da Baía da Guanabara, foi morta a tiros, né? Ninguém sabe direito ainda, há muita desconfiança, porque o relator da Lava Jato, Teori Zavascki, perdeu a vida naquele acidente aéreo, né? Então, são dúvidas que ficam na cabeça da gente quando aparece uma quantidade maior de cadáveres ligados à mesma raiz da corrupção, né? Parece que na corrupção tem gente muito pesada. Me faz lembrar o tempo em que apareciam pessoas no fundo do Lago Michigan, né, em tempos de Al Capone, etc., com concreto preso nos tornozelos, né? Então é bom a gente desconfiar, para ficar com o pé atrás quando aparece alguém envolvido. Esse doleiro foi preso 2 vezes, foi solto por Gilmar Mendes, né, e está assim envolvido num tipo de lavagem de dólar, que é uma operação que eles conhecem bem, de o dólar sair do país e não ficar registrado a saída de divisas pelo Banco Central. Então, é bom que a gente desconfie. Alexandre, a gente ouviu há pouco aqui o Marco Aurélio Nogueira, ele é cientista político da Unesp, ele avaliando sobre a prisão e depois a soltura do Temer, Moreira Franco e outros nomes ligados ao MDB na operação da semana passada. E ele avaliou que esse prende e solta é um ajuste de contas aí, né? E não chegou nenhum bombeiro para apaziguar esses ânimos aí entre o Ministério Público e o sistema político. Que avaliação você faz, especialmente até do juiz Bretas, né? Um papel importante na Lava Jato. Pois é, eu não sei, talvez isso seja uma teoria de conspiração, né? Mas aí eu não acredito muito, mas eu prefiro acreditar que o desembargador Atier, eu conversei com juristas analisando as decisões do desembargador e eles me dizem que o desembargador agiu certo, que deixou mal o juiz Bretas, inclusive fala da interpretação caolha do juiz Bretas, e que foi absolutamente correto, dentro dos princípios do direito e da Constituição, o desembargador Atier, quando soltou o ex-presidente Temer, o ex-governador e ex-ministro Moreira Franco e o auxiliar de Temer, Coronel Lima, além de outras 5 pessoas. Chegaram a dizer que quem sai mal nesse episódio seria o juiz Bretas, que foi além da sandália, né? Foi o sapateiro que foi além da sandália e quis julgar a escultura de Fídias. Só para situar aqui que o juiz Marcelo Bretas, nosso primeiro assunto, o doleiro lá, Albernaz, uma das prisões dele, a segunda, foi decretada pelo juiz Bretas, né? E aí o ministro Gilmar o mandou soltar. Eu sempre prefiro decisões não monocráticas, como se chama no linguajar, no linguajar da justiça, né? Que pelo menos 3 decidam uma coisa para não deixar dúvida. Ficaram dúvidas, né? E aí também as pessoas que queriam que o ex-presidente ficasse preso, que demonstram que o desembargador Atier já esteve afastado do cargo por denúncias. Agora,
Não custa lembrar que foi o próprio Ministério Público que pediu para retirar o processo, para arquivar o processo dele, né? O próprio Ministério Público. Aí é um argumento muito forte. Sim. Ontem, repetindo o sucesso do leilão dos aeroportos, foram assinados os contratos de linhas de transmissão, resultado de um leilão ainda de dezembro. São 16 lotes, 7.150 quilômetros de linhas de transmissão de energia elétrica para serem implantados em 5 anos, no valor de 13.200.000. Isso significa preparar o país com oferta de energia para o futuro. Só para lembrar, o leilão do dia 15 deste mês, de 12 aeroportos, deu quase 1000% de ágio, foi um sucesso absoluto, né? 2.380.000.000. Aeroportos, só para a gente programar as viagens futuras, né? Vitória e Macaé, Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, Alta Floresta, Recife, Maceió, João Pessoa, Aracaju, Juazeiro do Norte e Campo Grande, né? É o país se preparando para o futuro. A mesma coisa quando a gente ouve aí, hoje eu ouvi 2 vezes que tinha um impasse entre o presidente da Câmara e o presidente da República, que havia uma crise entre o presidente da Câmara e o presidente da República. Por quê? Qual é o fato? Que vai afetar a reforma da Previdência. Vai afetar como? Eu cheguei a ouvir uma dizendo assim que um deputado desconfia que... Né? Meu Deus. Né? E aí abalou a Bolsa de Valores. Né? Desvalorizou ações de companhias brasileiras, né? Pelo menos no mercado secundário. Agora, para falar em futuro, a gente tem que ter um presente mais tranquilo, né? A gente está confundindo fatos com fake news, com disque-disque, com coisa de candinha, com tititi, e a gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Para a gente concluir, Alexandre, e a confissão de Cesare Battisti ontem na Itália? Pois é, assim como ficam mal os que estão do lado do mal, né, nesses episódios de corrupção, acho que ficam mal aqueles que defenderam Cesare Battisti, afirmando, né, pendurados na tese. Eu duvido que eles próprios acreditassem nessa tese de cabeça fria, de que ele não matou ninguém, né, que é apenas um perseguido político. Ele, quando chegou aqui, ele já entrou praticando crime. Ele entrou com passaporte falso. Ele foi considerado criminoso pela Justiça da França, pelo Tribunal Europeu e em todas as instâncias da Justiça italiana, que é berço do direito romano, né? Onde nasceu o direito romano. Então, duvido que eles no fundo acreditassem. Só que a ideologia cega, né? E aí ele foi considerado preso político pelo presidente Lula, pelo ministro da Justiça Tarso Genro, que agora ainda tenta justificar, dizendo que não, que ele, de certa forma, foi forçado a confessar, né? Eu até fico temeroso de usar a palavra forçado, eu acho que ele não usou essa palavra, porque ele me processou pedindo 50 mil, porque eu disse que ele mandou de volta para Cuba os boxeadores cubanos do Pan-Americano. E ele disse que não, que os boxeadores foram de livre e espontânea vontade para Cuba, né, da qual já fugiram. Só que ele perdeu na justiça, já está transitado em julgado, por isso que eu estou falando nisso, lembrando isso. Ficou mal para aqueles que acharam que o Battisti era o gênio da raça, né? A gente ainda continua com o veso de chamá-lo de ativista de esquerda. Não, ele é um assassino, um tetra-assassino. E agora, ele próprio, isso saiu da própria boca dele, lá na prisão da Sardenha. Como é que ficam essas pessoas, né? O presidente Lula, o ministro da Justiça de então, Tarso Genro, que deu o status de refugiado político para um matador de 4, né? Um tetra-assassino. Agora, tetra-assassino, confesso. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe com seus amigos. E não esquece de deixar seu comentário, hein? Conte pra gente o que você achou do vídeo. E pra estar sempre informado, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você vai ficar sabendo logo que um vídeo novo for publicado.